Primeiro ponto, o projeto prevê justamente isso, que a partir da 22ª semana de gravidez, as meninas estupradas sejam criminalizadas por abortar. Ponto. O aborto é ilegal em qualquer hipótese a partir da 22ª semana. Se é o único método, é o aborto. Ponto. Ponto final. Só que a partir da 22ª semana... Desculpa, Leonardo, né? Só para eu entender. A lei está dizendo que em alguns casos o aborto é permitido, correto? Hoje sim. Mas ele tem um limite. Não, em qualquer estágio da gravidez. Em qualquer estágio da gravidez. Estágio da gravidez. Até o nascimento do bebê. Porque até lá não é bebê, é feto, né? Então até o nascimento em qualquer estágio. E o projeto de lei, ele prevê que a partir da 22ª semana, em qualquer circunstância, o aborto seja ilegal. Isso é surreal. Mas em 3 meses ela não descobriu que estava grávida? Não. A maior parte das mulheres não descobre que estão grávidas em 3 meses. Primeiro, porque muitas são tardias, você não tem os sintomas ali nos primeiros 3 meses. Segundo, que a burocracia é tanta que muitas mulheres não conseguem realizar o aborto legal. Então, isso não existe. Na prática, a gente está condenando a vida de meninas e mulheres estupradas. Peraí, se a lei permite que a mulher estuprada faça, ela tem a lei dá um limite e o SPL, no caso, quebraria o Alexandre, no caso, quebrou esse limite? É isso que eu quero entender. Não, que a partir da 22ª semana, ou seja, 3 meses de gravidez mais ou menos, não podia realizar aborto em qualquer circunstância. Tá. Esse tempo limite que eu não tinha entendido. É isso que o projeto prevê. O projeto prevê que não possa mais fazer depois da 22ª semana. Em qualquer circunstância. Hoje a legislação deixa fazer em qualquer estágio, desde que cumpra os requisitos legais. Desde que cumpra os requisitos legais. Mas isso chega a ser desumano. Em relação à questão da pena, o deputado Sóstenes... Eu sou pai de 3, eu posso garantir, mano. 22 semanas tem um bebê ali dentro. Enfim, não tem um feto, tem um bebê. Enfim, mas beleza. Mas não interessa. A vida da menina, de quem está há 10 anos, 13 anos, 15 anos, vale mais do que um feto. Né? Deveria ser assim, mas existe então uma inversão de valores. E trauma mesmo, ela ter que carregar um filho de uma violência sexual, de um trauma pelo resto da vida. Isso sim é um trauma grande. E ela tem o direito de escolher nessas circunstâncias se ela quiser realizar. Então isso é importante. Na verdade, não é a criança que decide, é os pais, né? Não, sim, tudo bem, mas em consonância. Mas em consonância com o adolescente. Se a adolescente de 13 anos é estuprada e tem um bebê, os pais podem querer. Se ela disser não, ela vai ter um filho. Ela tem. Respeita-se o direito da menina violentada. Em relação à emenda que o Sóstenes propôs para aumentar a pena para estupradores, maior do que a menina estuprada, né? Então, tudo bem, ela fica presa, mas ele pode ficar um tempo mais. Foi depois de semanas de repercussão na mídia, repercussão negativa, muita repercussão, não é original do projeto de lei. Aí ele colocou uma emenda, depois que ele viu que a cagada que ele fez, aí ele colocou essa emenda para tentar se redimir. Foi basicamente isso que aconteceu. Mas a partir do momento que é feita vamos supor que passasse o PL, que pelo visto não passou, né? Tá travado. Não foi arquivado. Vamos supor que tivesse passado. Nesse caso, não se conseguiria fazer isso em qualquer lugar. A partir do momento que o negócio é crime, você não vai conseguir fazer. Existem apenas 3 lugares de referência no Brasil inteiro que faz a cistolia fetal. 3 lugares. Passando não iria acontecer. Por que isso acontece? Porque os médicos se negam. Eles se negam, os médicos não querem se especializar em assistolia fetal. A objeção de consciência é uma coisa muito presente na medicina e que deve ser respeitada, inclusive o partido dele, por intermédio da deputada federal Sâmia Bonfim, quer criminalizar a objeção de consciência. Dos médicos, o direito que os médicos têm de dizer... Não, exatamente. Quer criminalizar o médico. Exatamente, quer criminalizar o médico que não quer fazer o procedimento de aborto. Que não quer fazer, ele tem o direito que é a objeção de consciência que é protegido pela nossa Constituição. É universalmente esse daí. Agora, por que a gente está falando aqui de assistolia fetal? Porque a assistolia fetal, ela foi uma coisa que foi criada após o Código Penal. Veio depois desse estabelecimento aí sobre a questão do aborto presente no nosso Código Penal. O Código Penal, ele não especifica período de gestação. Então, esse tipo de método que foi criado sobre a cistolia fetal, método que não dá para chamar de método abortivo, tendo em vista que vai nascer uma criança morta, vai nascer um natimorto, vai nascer um bebê sem vida, o parto vai acontecer de qualquer maneira,
tá entendendo? Não dá para ser chamado isso de um procedimento de aborto. E é justamente isso, tendo isso em mente, que o Conselho Federal de Medicina, tendo em vista que a maior parte dos médicos tem um pensamento claro e único com relação a isso, a maioria esmagadora é contra a cistolia fetal, tanto é são protegidos por essa objeção de consciência, e você só encontra 3 lugares de referência, um deles é o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que faz esse tipo de procedimento, é que o Conselho Federal de Medicina resolveu proibir a cistolia fetal a partir da 22ª semana de gestação. Só existe esse método? Você tá entendendo? É um método que, de acordo com o pessoal aí de esquerda, é recomendado pela OMS, pela... De esquerda, não é pela classe médica, não. Organização Mundial de Saúde, né? Que se proceda à morte de bebês. Agora, uma coisa que eu acho muito curioso, se você depois for perguntar pra ele, é assim, o Leonardo, ele não pensa 2 vezes antes de matar uma criança na 22ª semana. Será que ele também pensaria 2 vezes antes de matar um estuprador? E você não Será pensa que ele 2 defende vezes? também o assassinato de estupradores? Será que ele não defende também a pena de morte? Não fala de assassinato, a pena de morte para estuprador? Porque se pode existir o assassinato de um bebê ainda dentro do ventre com requintes de crueldade, por que a gente não pode legalizar aqui no Brasil também a pena de morte para estuprador? Bom, e vocês não pensam 2 vezes antes de acabar com a vida de uma menina violentada, estuprada por um marginal. Porque a gente quer salvar todas essas 2 vidas. E vai não salvar a vida dela, sim. Mas salvar a vida dela e salvar a vida do bebê também. Melhor do que matar apenas de um bebê. Não, quer que ela vá pra cadeia. A gente não é isso vai que o projeto prevê. Quem tem que ir pra cadeia é o estuprador. Ela vai pra cadeia. Nesse caso, se passasse, iria todo mundo, né? Iria, a menina iria. O médico. Sim, essa criminalização. O projeto diz o procedimento de assistolia fetal quando acontece, por exemplo, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Você já falou esse nome 10 vezes, cara. Porque eu tenho que provar aquilo que eu estou dizendo. Porque eu tô tentando provar aquilo que eu estou dizendo. Exato, Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, ali é um centro de referência do assassinato de bebês. Eu sei porque eu, enquanto deputado estadual, recebi denúncias de que faltava UTI infantil no Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Pedi para que fosse investigada a reabertura imediata da UTI infantil, eles cagaram e andaram, não reabriram a UTI infantil, ou seja, para procedimento de assistolia fetal, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha tem estrutura, mas para atendimento de bebê que está necessitando de uma UTI infantil, aí não tem estrutura. Então sim, aquele hospital é um centro abortivo que assassina bebês, tá entendendo? Por isso que eu falo tanto do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Agora, uma mulher que não apresenta o boletim de ocorrência, uma mulher que tem uma relação sexual com outro rapaz. Não, isso acontece e simplesmente quer ir até o Hospital Vila Nova Cachoeirinha pra fazer um procedimento de aborto, matando um bebê na 22ª semana, essa mulher não tem que ser presa? Eu quero entender o seguinte. Essa mulher não tem que ser presa. A mulher realmente violentada. É isso que eu tô falando. Eles defendem que... Então eu quero fazer uma pergunta muito simples. Uma mulher comprovadamente violentada, estuprada, que resolva fazer um aborto a partir da 22ª semana de gravidez, deve ser presa? Uma mulher que foi estuprada e tem, infelizmente, essa gravidez, ela vai passar por esse trauma que foi o estupro e ainda ter que passar por um segundo trauma, que é o assassinato de um bebê dentro dela. Eu quero dizer o que é trauma pra ela, na cabeça dela. Eu tô dizendo que é trauma pra ela, exatamente. Você tá definindo também que é trauma pra ela. Se ela quiser você dizer... acabou de dizer que ela foi estuprada e que ela precisa ter um procedimento de aborto. Então você está tentando dizer que ela está passando por um trauma. Eu também não posso. Se ela quiser ter o bebê vítima de violência sexual, fruto de violência sexual, ela vai ter. Se ela não quiser, não vai ter. Ponto. Se ela quiser ter um bebê vítima de violência sexual, ela vai ter. Se ela não quiser ter um bebê vítima de violência sexual, ela não precisa abortar. Ela não precisa matar. Aquela vida não pertence a ela. Aquela vida não é dela. Aquela vida não é dela. Aquela vida não é dela. Não pertence ao corpo dela. Aquela vida não é dela. Mas se ela fizer, ela tem que ser presa? Ela não pode matar um bebê que não está vivo. Sabe onde eu acho que essa discussão... É o que eu tô dizendo. Ele acha que ela deve ser presa. Fala que ela vai ser presa assim, ó. Fala que ela vai ser presa. Pra que você quer uma criar simples. Um trauma, um segundo trauma, Cara, uma pessoa que já tá passando por um simples. trauma horrível que Se foi uma o mulher estupro. vítima de violência a mulher, sexual, ela foi abusada sexualmente e agora ela vai matar o próprio filho. Ele quer determinar o que é trauma pra ela. É isso que eu tô dizendo. É justamente o que eu tô dizendo. Se uma mulher... Toca aí, calma aí. Eu entendi. Diga se ela deve ser presa ou não. Toca aí, negão. O que eu quero entender é o seguinte, uma pergunta muito simples. 22 semanas são 5 meses e meio, correto? É. Vamos supor que, no caso, vamos tratar como tá, do jeito que tá hoje, ela pode abortar em qualquer momento. É isso? O projeto queria que parasse em 22. O projeto queria que parasse em 22. Vamos supor que essa mulher que foi estuprada e tal não teve condições de conseguir ir até o Hospital Cachoeirinha.
Não achou, sei lá, leito pra ela. Vamos inventar um leito aqui. Com 7 meses essa mulher foi lá e aconteceu alguma coisa nela, ela teve um parto com 7 meses, o que é possível, não é? Certo. Se ela pegar esse bebê e colocar numa caçamba e for embora... Lógico que não, ela merece ser presa? Lógico que não, porque nasceu... Não, a pergunta que eu tô fazendo é, ela merece ser presa? Se ela colocar numa caçamba, é óbvio que merece. Ela teve o bebê na rua, ela pode jogar numa caçamba. Mas é óbvio, porque ela tem o direito de colocar e a opção de dar para um orfanato, de forma de vias legais. Uma mulher que tem um filho e não quer, ela já pode fazer isso. Sim, ela o que eu quero entender é o seguinte, qual a diferença dessa mulher... Qual a diferença dessa? Porque teve com 7, não teve nem com 9. Sim. Teve com 7. Aconteceu alguma coisa e o corpo falou, ó, chegou a hora. Sim. Certo? E ela teve lá, sozinha. Que é um bebê. Qual a diferença desse bebê? Do ponto de vista legal, nasceu. É um bebê. Ponto. Essa é a diferença. Um é um ser humano que nasceu e outro ainda é um feto. O que você tirou de lá de dentro na marra, esse é diferente? É um feto. Tô falando no mesmo 7 meses. Não, mas se nasceu, negão. Não tem o menor cabimento. Se ele nasceu, é porque deveria ter nascido. Nasceu. E ela não pode realizar isso porque é um crime. Agora, a pergunta que o Douglas não consegue responder com sim ou não. Eu perguntei pra ele se ele defende que uma mulher vítima de estupro, de violência sexual, que comprovadamente foi violentada sexualmente, e se ela fizer um aborto a partir da 22ª semana, você defende que ela seja presa? O PL 1904, ele defende a mitigação da pena. E o Douglas? O PL 1904 defende a mitigação da pena. Tem que falar sim ou não, tem que ser claro. Eu estou aprovando e apoiando o PL 1904. O Douglas defende. Eu estou apoiando o PL 1904. Perfeito. Eu defendo que esse projeto seja aprovado. Eu acho que o grande problema dessas discussões agora, é o que a gente precisa fazer, e que é muito grave, é acompanhar o que está acontecendo nesses centros onde são permitidos acontecer o eu ia falar sobre isso. Sabe quem cantou essa bola, negão? MC Pipoquinha. Sério? MC Pipoquinha falou que a mulherada transa, aí depois acha que vai ficar com o cara, e aí não fica com o cara, e aí dá uma desculpa, diz que foi violentada, que foi abusada e tudo mais. MC Pipoquinha falou isso. Eu acho que devia ser cobrado BO. Porque não dá pra você chegar no lugar e falar, ó, então, mas aí, claro pra você fazer um BO, claro que não. Eu fui estuprado, foi quando? 2 meses atrás. Você não fez no outro dia? Entendeu? Não, mas aí também é outro questionamento. Mas ela tem que apresentar o boletim. Mas isso é não, evidente. mas aí é o seguinte, a gente sabe o que acontece é o seguinte. Não tem nada a ver essa questão do BO. A pessoa muitas vezes pode dizer... Não, o BO é porque se assim não aconteceu, ela vai ter que responder por denúncia... denúncia falsa, não, como é que chama? Denúncia caluniosa. É denúncia caluniosa, se não me engano é o nome. Por isso a existência do BO. E não dela só chegar e falar, ó... Acontece, porque é um crime hediondo. Falsa comunicação de crime, falsa comunicação de crime. Por ser um crime hediondo, não vai rolar só a gente não pode fazer nada. No mínimo o policial vai falar, quem foi? Claro. Entendeu? E do quem foi se passa até o próprio delegado fala assim, a pessoa vai atrás, óbvio. Mas você tá caindo numa contradição tudo bem, né, mas a pessoa pode chegar na delegacia, como eu falei, pode falar que foi estuprado 2 meses atrás. Aí eu falo lá que foi o Kaique que estuprou e o seu filho vai se fuder. Porque ela não precisa ter de exame de corpo de delito. Não precisa ser uma comunicação imediata, não tem prazo. Porque é isso. Também tem isso também. E aí é aquela história. Se o ato existiu e ainda assim foi consensual e depois ela disse que não foi. Se ela chega na delegacia e faz isso, acabou, velho. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Redcast aqui no YouTube.